Bom, senhores, como a gente vinha anunciando ontem, podia ser um dia que vai ficar marcado na história, tá? E aparentemente esse dia realmente vai ficar marcado na história. O mundo vai virar de ponta a cabeça. O que dá para falar que nem o mais pessimista imaginava que o Trump fez ontem. Resumindo, esse laranjinha é doido pra caramba. Brincadeiras à parte, ele está honrando o plano dele. Tá? Ele está honrando o que a parte mais radical do Partido Republicano defende. Tá? É Make America Great Again. Independente se a bolsa vai cair, independente de qualquer coisa, ele aceita esse custo, pelo custo político, o Trump aceita uma inflação mais alta e uma possível recessão. É essa, mais ou menos, na minha opinião, o escopo. Tá? E qual é a reação dos mercados globais? Já vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela. Recessão. Trade de recessão. O que a gente vinha falando para vocês? Se vier forte, senhores, vai ter trade de recessão. Onde é que, num trade de recessão, onde é que é o porto seguro? Juros longos. O que o Scott Bessent, o que o Trump quer? Que o juro longo caia. O que o Trump falou a primeira vez que a bolsa, o SP500, deu uma bela queda e ele foi perguntado, não estou preocupado com o SP500, estou preocupado com Main Street. O que o Scott Bessent falou? Ali ele já deixou a senha que a preocupação dele é o quê? É diminuir o déficit público com Elon, poder ter um juro longo mais barato para poder gastar menos com impostos. Esse é o plano dele. Só que a implementação desse plano, senhores, vai fazer o mundo inteiro balançar. A gente não sabe onde vai parar, a gente não sabe qual o tamanho dessa guerra comercial e a gente não sabe como é que vai ser a realocações dos ativos globais durante esse período. Tá? Só para a gente ter noção da visão, que para mim marcou essa frase do Trump ontem, ele largou falando o seguinte, vem cá, a gente enriqueceu o Sudeste Asiático inteiro, porque qual é o modelo econômico do Sudeste Asiático? É o mesmo chinês, gerar oferta para exportar. E quem consome a oferta toda do Sudeste Asiático? O consumidor americano. Aqui que o Trump fala, peraí, esse ativo é meu. Se o Sudeste Asiático poupa 40% da sua renda, é problema deles. Aqui a gente torra tudo. Então para que eu vou pegar esse ativo que é meu, que é a demanda do mundo, e vou enriquecer os outros? Eu vou trazer essa possível oferta, parte dessa possível oferta, para dentro dos Estados Unidos. Na minha opinião, essa é a maneira que o Trump está pensando. Tá? É óbvio que a gente vai ter que diferenciar países, vai ter que diferenciar ativos. Hoje, bolsa, tá? Todas as bolsas vão sofrer. Tá? Por exemplo, o dólar, vou brincar, tá? Será que o Trump vai destruir o dólar? Lembrando, o Trump defendia o dólar fraco, o Scott Bessent defendia o dólar fraco. Tá? Então, se você olhar para o escopo como um todo, o que é? Dólar fraco. Opa, dólar fraco, as moedas agradecem, o real agradece. O real agradece. Juros longos lá fora. Imagine um juro de 10 anos abaixo de 4. Imagine um juro de 30 anos, que está 4,40, vir para 4. Imagine 10 anos a 3,75 e 30 anos a 4,40. Quanto você acha que vai o juro longo no Brasil? Por mais que o Lula faça besteira. Que está no preço que o Lula vai vir com o populismo. Isso aí está no preço hoje. Obviamente, tudo tem limite. Mas o movimento global para renda fixa, para trade de recessão, é forte. E o Brasil, teoricamente, além de ter sido poupado não é a palavra correta, o Brasil é insignificante, cara. Não é cruamente, o Brasil é uma fazenda. Qual é a preocupação do Trump? Manufatura. Indústria. O que o Brasil exporta de indústria? Ah, não, tem Embraer. E sempre um ponto, por favor, tá? A maneira que eu falo dá sempre umas exageradas. Então, faz o outlier. Tipo, eu quero passar a mensagem. O Brasil é irrelevante. O Brasil não compete com os Estados Unidos. É commodity. E, no limite, o Brasil pode sair entre os vencedores dessa brincadeira toda. Desde que o Lula ficar quieto, desde que o Celso Amorim ficar quieto, desde que o Haddad fique quieto. Então, o play é de recessão global. Pessoal, essa tabelinha aqui eu achei bastante interessante. Não sei se você viu algum contra-argumento disso, Mota, mas a questão das tarifas foi muito mais uma relação em relação ao déficit comercial. Foi isso mesmo? Ponto. É isso. Cara, né? a melhor frase é a seguinte, para que olha a cabeça do cara, eu tenho esse ativo, que é quem compra tudo. Tipo, o consumidor voraz é um ativo meu. Só que esse ativo meu enriquece o Sudeste Asiático. Tá? Então todo mundo que tiver superávit, que ficou rico com o ativo demanda americana, consumidor americano, é o que vai... Cara, olha o que vai acontecer com o Vietnã hoje.
Muito louco, vai, continue. Enfim, pessoal, então essa tabelinha mostra muito bem essa relação, tá? Por exemplo, a China, a diferença entre exportações e importações, ou seja, o que digamos, né, os Estados Unidos exportam não, né, eles importam da China, o que a China importa dos Estados Unidos, esse diferencial praticamente é o que está sendo imposto aí de tarifas. E o Brasil, pessoal, se a gente pegar aqui, o Brasil ele tem 42,3 bilhões de dólares de exportação, só que ele importa 49,7, ou seja, para que eu vou tarifar alguém que contribui com o crescimento da economia americana? Porque depende mais, no caso, na relação, né, entre o que a gente exporta para lá e o que a gente traz. Então ele colocou aqui uma tarifa mínima, por isso que o Brasil acabou sendo aí dos principais países o menos impactado, tá? Porque teoricamente o Brasil, a relação entre Brasil e Estados Unidos, ela é deficitária. O Brasil depende muito mais do que ele importa dos Estados Unidos em termos de valor, né? Deve importar, no caso, tecnologia, produtos, dentre outros, do que, obviamente, a dependência que os Estados Unidos têm do Brasil em relação muito provavelmente aqui produtos agrícolas, tá? Então alimentos, que acredito que o Trump não teria interesse de aumentar o custo disso, tá bom? Então por conta disso, só para não ficar zerado aqui, toma um 10% aí dado a relevância que você tem. Mas obviamente, né, quando você tem a China, a União Europeia, o Vietnã, né, 90% aqui de tarifa é algo que vai trazer, sem sombra de dúvida, já está trazendo um impacto bastante significativo. E o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é do impacto que isso poderia ter para as empresas brasileiras. Eu peguei essa tabelinha aqui, pessoal, de um estudo que foi feito aqui, um levantamento que foi feito pelo Itaú, e teoricamente, pessoal, apesar do impacto negativo, eu acho que no relativo é marginalmente negativo, tá, para as empresas brasileiras. Só para ser bem direto com vocês, pessoal, se a gente passar por uma reação negativa hoje da Bolsa, que pelo menos pelo índice futuro aqui, não sei, estou aqui no Profit Chart, tá? Tá aqui, ó, com uma alta de... Agora parece que desconectou, mas estava no positivo, mas enfim, pessoal, eu vejo que o que poderia existir de reação positiva da Bolsa brasileira vai ser sobre o quê, pessoal? O efeito da precificação das commodities em relação às nossas empresas exportadoras e também, pessoal, o efeito aversão a risco. Ora, se eu tenho uma bolsa americana, as bolsas, né, os futuros caindo forte, as bolsas caindo na Europa, na Ásia, o VIX, né, passando ali para 25, 26 pontos, uma alta significativa, é natural, pessoal, de vocês esperar o quê? Que o investidor ele vai reduzir a sua exposição a risco. Então, eu vejo que o impacto negativo para os ativos brasileiros vai ser maior para as empresas exportadoras, por conta do quê? Queda do dólar frente ao real, queda no preço das commodities, a gente está vendo o petróleo desabando aí 5%, por exemplo, e essa questão do efeito aversão a risco. Eu vou diminuir a minha exposição a risco. Então não é uma questão Brasil, é uma questão global. E quais os efeitos positivos, pessoal? Quem seriam, entre aspas, as vencedoras, não em termos de resultado futuro, pessoal, mas precificação? As empresas que têm uma correlação inversa com taxa de juros aqui no Brasil. A gente já está vendo, por exemplo, a taxa de juros fechando, né, a curva fechando, tá? Principalmente ali nos vencimentos medianos ali, 27, 29, tá bom? Então, eu vejo que a gente poderia ter um efeito sobre a precificação dos nossos ativos ligados à economia doméstica, esses efeitos positivos. Não está relacionado a resultado, pessoal, mas sim o efeito juros. A gente sempre compartilha com vocês que os efeitos que eles existem sobre a precificação de uma ação é uma relação entre qual que é a projeção de resultados futuros e também o quanto que é o custo do dinheiro hoje. Tá? A gente chegou a trabalhar, por exemplo, no final do ano passado, com uma Selic terminal de 17%. Hoje está 15%, será que passaria para 14,5%? Qual que seria o efeito dessa queda aí das taxas de juros dos Estados Unidos em relação aos ativos brasileiros? Tá bom? Então, eu vejo, pessoal, que sim, isso traz um impacto negativo, mas, na minha opinião, pessoal, é marginalmente negativo para as empresas brasileiras, sendo que os setores mais impactados, que seria o setor de aço, alumínio, já teve a notícia lá dos 25%, e a gente teve uma reação de neutro ali para negativa em relação a essas empresas. Tá certo? Aqui, pessoal, eu trago para vocês o Igor Guedes, junto aí com outros participantes aí do nosso time, eles fizeram um trabalho
extremamente minucioso sobre os impactos em relação ao setor de mineração barra siderurgia, tá? Inclusive, pessoal, esse estudo envolve o quê? A triangulação comercial, de como se relaciona o Brasil com China, enfim, em termos de realocação que poderia existir, e como isso impactaria no preço da commodity e, por consequência, no preço dos ativos. Então, tá aqui, pessoal, um estudo bastante detalhado, completo, que mostra essa reorganização que poderia acontecer em termos de estratégia das empresas e os impactos. E eu também, pessoal, trouxe aqui, é um estudo, digamos, mais simples, mas só para vocês entenderem quais as empresas, teoricamente, seriam as mais impactadas, setores, né, barra empresas, seriam mais impactadas aqui no Brasil. Então eu trouxe essa tabela aqui, pessoal, só para mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem o setor de aço e de alumínio. Isso aqui já é a notícia passada, que passou a ser tarifado em 25%, a gente tem mais essa adição de 10%. Outro setor, automóveis e autopeças, a gente teve um anúncio recente, né? Também 25%. Setor de etanol aqui no Brasil, também vai ser impactado, se não me engano, 10%. Madeira e papel, né? Papel e celulose. Produtos agrícolas, petróleo e aeronaves. Então, basicamente, em termos de impacto direto, como estamos falando na triangulação que pode existir, na correlação com outros países, esses, teoricamente, seriam os setores impactados negativamente em relação a esse tarifaço do Trump. E eu coloquei aqui, pessoal, fiz uma lista dessas empresas que seriam impactadas negativamente, neutro ou positivo. Então, por exemplo, CSN, é uma exportadora, né, de semiacabados de aço, tarifa de 25%. Mas isso aqui, pessoal, em partes, já está precificado, na minha opinião, já teria também sido antecipado. A gente teve aqui a CSN, por exemplo, e a Usiminas, como destaques negativos de ontem, tá? Só que, por exemplo, quando você olha aqui para a Usiminas, ela que tem o foco na parte de aço, né, para a indústria automotiva, mas ela sem operação nos Estados Unidos, e obviamente que a Usiminas é uma empresa que depende muito mais do consumo interno do que a exposição lá para fora. Destaques positivos seria a Gerdau, tá? Porque é uma empresa que já tem uma sede lá nos Estados Unidos, então teoricamente ela seria beneficiada. Outras empresas aqui, por exemplo, a CBA, né? CBAV, que faz a parte de alumínio. Só que o impacto, o alumínio será taxado em 10%, só que o impacto é limitado porque é uma empresa que tem baixa relação com os Estados Unidos. Ela depende muito mais da Europa, por exemplo, ou Ásia, para suas negociações. A IOPSP Maxion, MYPK3, é neutro, porque ela tem uma produção internacional, inclusive no México, que teoricamente até o momento estaria de fora aí dessa lista de tarifaço. A Tupi também, pessoal, empresa que é impactada. Metal leve, né, 10% das vendas vão aí aos Estados Unidos. A Randon, mas ela tem uma via indireta pelo México, que poderia ser amenizado pelo menos até o momento. A Marco Polo, pessoal, ela tem negócios concentrados aqui no Brasil e países emergentes, tem baixa exposição ao mercado americano. Então, apesar de fazer parte, é uma empresa que pode ser pouco impactada. Embraer, pessoal, é uma empresa que pode ser, sim, bastante impactada por conta desse tarifaço. Mas quando a gente olha para a indústria de aeronaves, a gente vê poucos players concorrentes. Então, ela poderia compensar isso com maiores preços. Então, uma empresa que, sim, é prejudicada, se eu não me engano, o Santander soltou um estudo que é uma das mais prejudicadas por conta desse tarifaço, mas como ela tem um poder de barganha do lado dela, questão de oferta, ela pode subir os preços, isso poderia ser amenizado, tá bom? Aí na parte de açúcar e álcool, a gente tem a Cosan e a Raízen em São Martinho, mas novamente, pessoal, o que elas exportam para os Estados Unidos é pequeno, então é um impacto relativamente, marginalmente negativo, não tem muito impacto. A Suzano, pessoal, os principais clientes da Suzano, julgo eu, sei lá, 90%, 95% é Europa e China, tá? Então você também tem uma baixa demanda americana. Klabin, pessoal, Klabin, mais da metade aqui é Brasil, então acaba tendo. Dexo, Petrobras e PetroRio, a gente pode colocar também as outras aqui, mas novamente, pessoal, a relação que elas dependem dos Estados Unidos não traz um impacto tão grande. E tem aqui, eu também trouxe, pessoal, as empresas do setor de agronegócio e alimentos, que é a JBS, que é de neutro levemente negativa,
por conta do fato da JBS ter plantas lá também nos Estados Unidos. A Marfrig é neutro, foco muito grande nos Estados Unidos. A Minerva, teoricamente, seria mais afetada, tá? Porque ela tem plantas mais aqui no Brasil e América do Sul, então essa exportação lá para os Estados Unidos deveria ser impactada. A BR Foods, pessoal, também é neutro, porque ela está muito concentrada em Ásia e Oriente Médio, tá? Os Estados Unidos importam pouco ou nada, quase nada em relação à BR Foods. SLC Agrícola, a mesma coisa, pessoal. Ela tem muito mais relação com China e Europa, então não é impactada por isso. E a Brasil Agro, pessoal, muito voltado para o mercado interno, tá? E as vendas para os Estados Unidos não são significativas. Então esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, pessoal. Sim, tem um impacto negativo. Vejam que os impactos mais negativos estão mais ligados ao setor de manufatura mesmo, a parte industrial, mas a dependência, a relação das empresas aqui no Brasil é muito mais com Europa e Ásia do que necessariamente com os Estados Unidos. Então, novamente, eu acredito que os efeitos que a gente pode sentir hoje na Bolsa está muito mais correlacionado a um movimento de aversão a risco e impacto na precificação das commodities que poderia prejudicar as receitas. Em contrapartida, se a gente tiver um alívio aí na curva de juros, isso acaba sendo positivo, atuando como um ponto positivo para as empresas brasileiras, tá certo?